Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, aldeia norte-africana do Império Romano Tardio, atual Souque, Aras, na Argélia. Nasceu em 13 de novembro de 354. Pertenceu a uma família de classe social humilde. O pai, Patrício, era pagão e de posses, que no final da vida se converteu. A mãe, Mônica, era cristã. Ela foi sua principal mestre. Depois foi canonizada. Ele cursou as primeiras letras na Escola Municipal de Tagaste de 361 a 365. Prossegue o ensino médio em Madoura, cidade vizinha e um pouco maior. Tornou-se bom aluno e começou a ter êxitos. Por falta de recursos financeiros, passou o período de 369 a 370 na inatividade ociosa de Tagaste. Foi aí que a puberdade o surpreendeu em seu incandescente ser afetivo. Um patrocinador generoso, romaniano, resolveu seus problemas econômicos. Graças a ele, Agostinho fez estudos superiores de retórica e artes liberais em Cartago. Dedicou-se com prazer à aquisição do saber nas aulas que completava com uma leitura. Fez o curso universitário durante 4 anos. Paralelamente, durante esse período, seu coração era um vulcão, ardia em chamas de ansiedade. Suas peripécias interiores são apaixonantes. Sentia-se afetado pelo puro amor em si, sem objeto, embora fosse fogoso. Ainda não amava e já gostava de ser amado, dizia ele. Mas durou pouco. Em seu espírito, esse amar não materializado. Ele não o dominava. Completando 17 anos, no segundo ano do curso, amava uma mulher com todo o seu ser. Tratava-se de uma jovem de condição social humilde. Eles estavam profundamente apaixonados. Amavam-se de maneira muito afetuosa. No ano escolar seguinte, tiveram um filho, Adeodato. Tanto a mãe como o pai o idolatravam. No ano seguinte, Agostinho se forma. A partir de então, passou a exercer o magistério. Foi professor particular de gramática em Tagaste, durante 374 a 375. Na Escola Pública Municipal de Cartago, conseguiu a cátedra de retórica, que ocupou como titular por 8 períodos. Depois foi para Roma, onde abriu uma escola particular de arte e retórica durante o período de 383 a 384. Finalmente, entre junho e julho de 384, candidatou-se à Cátedra Imperial de Retórica de Artes Liberais, em Milão. Durante 14 anos, Agostinho vive uma união estável de leito com a mãe de seu filho. Ela não é sua esposa, é sua concubina. Por todo esse tempo, vivem eles um para o outro, amando-se de verdade, com fidelidade de leito e com paixão de namorados. Coexiste na paixão deles diferentes sensibilidades. Ela é mais doce, ele mais fogoso,
Por isso mesmo, são com frequência castigados pelos ciúmes, as suspeitas, os temores, os aborrecimentos e disputas. Ao final desses anos, se separa dela, sem se casar. Não é por falta de afeto, nem por ambição, mas por imperativo legal. Uma legislação que proíbe o casamento entre contraentes do matrimônio por desigualdade de classe, em termos de dignidade ou de posição. Em novembro de 385, se dá a dolorosa separação entre Agostinho e sua concubina. A alta sociedade de Milão já é, a essa altura, prioritariamente cristã. É regida espiritualmente pelo bispo Ambrósio. Entre seus fiéis, Mônica, mãe de Agostinho. Sua evolução espiritual é acompanhado de um longo e profundo conflito interior e, sob a influência de sua mãe, Mônica, converteu-se ao cristianismo em 386, sendo batizado junto com seu filho pelo bispo Ambrósio aos 31 anos. Tomado pelo ideal do desenvolvimento espiritual, decidiu fundar um mosteiro em Tagaste. Nessa época, ele perde a mãe e, pouco depois, o filho, Adeodato. Entre o fim de 390 e início de 391, encontra-se casualmente na Basílica de Hipona, onde o bispo Valério pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo, que o ordenou sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo Valeriano, tornou-se bispo de Hipona. Deixou numerosos escritos, onde conseguiu conciliar a fé e a razão. Entre eles está o livre-arbítrio, a Trindade, a Cidade de Deus. Menção particular merecem as Confissões, nas quais Agostinho faz uma autonarração, deixando emergir de modo magistral a sua interioridade e história do seu coração. Ele testemunha o fim do Império Romano e a Antiguidade Clássica. Em 410, viu a invasão de Roma. Pouco antes de morrer, presenciou o cerco de Hipona pelo rei dos vândalos, Genserico. Morre em sua cidade episcopal no dia 28 de agosto de 430. Nessa data é festejado como doutor da igreja. Santo Agostinho tem muito a ensinar ainda hoje para todos nós. Agostinho procurou a verdade no mundo exterior e não a encontrou. Certamente, os que buscam a verdade no mundo como o de hoje, ainda mais inclinado à tagarelice e à espécie de fakes, assim como fizera Agostinho em outros tempos, também não a encontrarão. O santo de Hipona não apenas passou por isso, mas deixou um precioso ensinamento para todos nós. Agostinho se deu conta de que vagava pelos barulhos do mundo buscando Deus. Não obstante, Deus o estava mais próximo de Agostinho do que ele pudesse imaginar. Em resumo, o mundo não foi capaz de proporcionar Deus para ele. Aquele que não se encontra consigo mesmo não é capaz de estabelecer uma relação de conhecimento do outro.
Quem se encontra com Deus verdadeiro não sente mais a necessidade de buscar outros deuses pelo mundo, disfarçados de muitas outras coisas. Para concluir, convém lembrar que Agostinho, ao falecer, nada deixou de riqueza material. Contudo, ele deixou para toda a igreja uma herança incomensurável, mostrando que é possível vencer o pecado, abandonar a vida velha e colocar-se no seguimento a Cristo. Santo Agostinho, rogai por nós, para que assim possamos ir juntos na barca de Pedro rumo ao céu.